Foi por aí que eu comecei a conversa, foi gravada um pouco antes dessa edição com o deputado Baleia Rossi. Confira. Olha, William, ontem nós estivemos com o presidente Jair Bolsonaro numa conversa, eu como presidente nacional do MDB, o Eduardo Braga como nosso líder no Senado, e nós não conversamos absolutamente nada de cargos. O MDB não tem essa pretensão, não planeja entrar no governo, mas tem um compromisso com a pauta. Essa pauta que eu até me coloquei à disposição, e o próprio Eduardo, para a gente fazer um grande pacto de união nacional, para a gente, nesse momento, combater o coronavírus, essa pandemia que assusta toda a população, e, num segundo momento, para a gente ter uma pauta de retomada da nossa economia, que há uma preocupação agora muito grande com a vida e, logo após, com o emprego, com renda dos trabalhadores. Essa é a posição do MDB. Então vamos pegar esses dois pontos que o senhor acabou de mencionar, começando pelo primeiro, que é a composição de uma razoável base informal ou formal no Legislativo para levar adiante os pontos da pauta que o senhor acha importante. A gente dá conta que o governo Jair Bolsonaro, sim, está tendo uma série de reuniões com partidos de centro ou de centrão, não importa o vocabulário, porque se deu conta que se não oferecer cargos, não terá a posição no Legislativo para governar. O senhor não quer participar? O MDB tem uma posição de independência. Nós conversamos com os partidos do centro, mas sempre tivemos essa característica, historicamente. Portanto, nós entendemos que é legítimo e importante o presidente da República conversar com os mais diversos partidos para ter também a impressão do que cada um pensa do país, mas nós do MDB, nós não falamos de participação do governo porque nós queremos manter a nossa independência, mas com compromisso, com uma pauta para o nosso país. O governo vem apresentando ideias que significam, no fundo, na prática, no final, o abandono da âncora fiscal e a possibilidade de levar adiante um orçamento de guerra que coloca a dívida bruta brasileira numa trajetória que os especialistas qualificam como muito perigosa. Qual é a posição do seu partido? Nós entendemos que temos dois momentos distintos. Um é a realidade atual da necessidade de aporte de recursos para o combate desse que é o único inimigo que nós temos, que é essa pandemia e o coronavírus. Portanto, nós aprovamos o orçamento de guerra, mas, ato seguinte, nós temos total compromisso com a agenda de ajuste. Por exemplo, a reforma tributária que está sendo discutida de minha autoria. Nós temos compromisso com ela. Se ela era necessária antes da crise, vai ser muito mais necessária. Administrativa e outras matérias que vão dentro da ideia do equilíbrio fiscal, do ajuste fiscal, que é fundamental para o nosso país. Em que momento forças políticas têm condições de levar adiante as reformas estruturantes às quais o senhor se referiu, administrativa e tributária? A política está extraordinariamente turbulenta. Veja o noticiário de hoje. O ministro da Justiça, um dos mais populares, pede demissão, acaba continuando no cargo. O ministro Guedes não é quem anuncia os planos de recuperação econômica do governo. O governo acaba de sair de uma relação, no mínimo, traumática com o ministro da Saúde. Qual é o ambiente político que o senhor detecta a partir das posições do Executivo? Olha, entendo que o ministro Moro e o ministro Paulo Guedes são importantíssimos para o país, estão fazendo um bom trabalho, com resultado, e importante que neste momento a gente não tenha modificações em áreas tão importantes. Agora, esse Congresso Nacional que nós estamos trabalhando é reformista, já mostrou isso na reforma da Previdência. Nós temos compromisso com uma pauta de recuperação da nossa economia, reforma tributária, reforma administrativa, o novo Pacto Federativo, enfim, as matérias que o governo entender que serão importantes para enfrentar esta
que será a segunda crise, que é a repercussão desta pandemia na nossa economia. Nosso obrigado pela participação, deputado Baleia Rossi.